Saúdo aos internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante o que estamos fazendo nesse trimestre. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Eu sempre digo, é um seminário, professores, professoras, seus alunos, as pessoas que acompanham na escola dominical, têm que sentir vontade de voltar no outro domingo para continuar esse seminário, pois estamos aprendendo bastante e essa lição, desde o início nós vamos aprendendo a se comportar como servo. Jesus, sendo Deus, se comportou como servo. E esta aula de hoje promete muito, pois nós vamos falar da destruição aí de Jerusalém. Nós vamos entender um pouco sobre isso, né? Também estou falando aí que eu estou aceitando o convite aí para ensinamento, para pregar em igrejas, né? A igreja arcará apenas aí com os custos de viagem, transporte, hospedagem em hotéis e alimentações. Estou deixando aí o endereço para que vocês que quiserem contactar, estou à disposição. A introdução diz o seguinte: nessa lição abordaremos o capítulo 13 de Marcos, onde encontramos o sermão profético de Jesus. Nós vamos estudar agora a lição sobre o sermão profético de Jesus e veremos que o que levou o servo a proferir esse sermão, que fala sobre a destruição do templo, a grande tribulação, a imprevisibilidade da volta de Jesus e os alertas do Senhor aos seus discípulos. Essa lição é uma lição de encorajamento e de vigilância. Por isso eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final. Antes, porém, eu quero mandar um grande abraço para a irmã Laurita Pereira. Ela diz: eita glória, Deus abençoe. Obrigado, irmã Laurita. Marcelo Norato, ele é de Vila União do Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Rondônia. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que lição maravilhosa, parabéns pela aula, aprendemos bastante, Deus te abençoe a sua vida e o da sua família. Obrigado, Marcelo. Mateus Ferreira, presbítero Mateus Ferreira, ele é de Goianópolis, Goiás. Ele diz: a paz do Senhor Jesus, presbítero Ademar, Deus abençoe sempre. Obrigado, Mateus. Aparecida Neves, é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, o Senhor continue te abençoando. Que lição maravilhosa. Ela falou: obrigado pelo subsídio para nós professores. Deus abençoe aí, Aparecida Neves, Deus te abençoe muitíssimo, tá? E que tu seja cada dia mais bênção aí para os teus alunos. Marcos Vinícius Fontinelli, ele diz: Deus te abençoe, meu amigo, excelente trabalho. Obrigado, Marcos. O objetivo da lição, nesse primeiro ponto, pois está mostrando que devemos perseverar até o fim. Pois está mostrando que devemos estar constante e vigilante, quer dizer, sempre firme, sempre adorando a Deus, embora passando por problemas, mas com Cristo no barco. Então vou estar também mostrando que a fé cristã precisa ser constante. Neste primeiro ponto, também vou falar que nós devemos permanecer cautelosos e que o cuidado quando dizemos que somos de Cristo. O ponto 1 diz assim: o sermão profético do servo. Próximo ao fim de sua missão na terra, o servo faria seu último discurso, que ficaria notório como o seu sermão profético, que nós vamos estar entrando aí nesse último discurso de Jesus, que é em uma conversa particular com Pedro, Tiago, João e André, com esses quatro, que chamaram Jesus assim no particular e perguntaram: disse Jesus, fala para nós quando serão essas coisas que o mestre está pregando, que o mestre está falando, diz para nós.
E que sinal que vai haver para que quando todas estas coisas estiverem para se cumprir. Então aí nesta conversa, Jesus expôs em particularidade com as coisas que aconteceria nos fins dos tempos. Quer dizer, privilégios discípulos, não sei por que eles preferiram perguntar para Jesus em particular. Então, fica uma lição aí para nós também, professores, professoras, internautas, que algumas coisas nós não devemos perguntar em público. E tem coisas que é melhor perguntar particular. Depois, se é para publicar, nós publicamos. O Will diz assim, o início do sermão profético. No capítulo 13 do Evangelho de Marcos, o autor, com todo zelo, narrou a fala relevante exposta pelo próprio servo acerca dos dias futuros. Então nós vamos estar vendo aqui que havia a preocupação dos discípulos: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Você imagina aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam acompanhando Jesus ensinando, preparando seus discípulos, quer dizer, dando uma aula para que eles pudessem dar prosseguimento ao Evangelho e falando nessas coisas que eles não sabiam, mas que iria acontecer. Então trouxe a eles essa preocupação: quando serão estas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? Então, meus queridos, porque nós vemos que nos dias de hoje, professores, professoras, internautas, nós precisamos alertar, as nossas mensagens estão mais voltadas para a prosperidade, para a saúde física. É muito importante a saúde física, mas as nossas mensagens de hoje parece que quando aceitamos Jesus, nós temos ali um tapete vermelho, e aí nós vamos passar por cima e adeus problema. Nada disso. Quando você aceita Jesus, aí começam os seus problemas, porque agora você tem um grande adversário que é o inimigo de nossas almas. Então, ao sair do templo que Herodes havia construído, aquele templo de Salomão, que foi reformado, vocês sabem da história. Mas as coisas eram tão suntuosas, tão bonitas, que os discípulos estavam admirando, olhando para o templo. Quantas vezes nós não estamos admirados? Nós temos aqui na Viraí, nosso pastor Jeovaí fez um templo magnífico, maravilhoso. Às vezes olhando que coisa linda, né? Então os discípulos também, eles admiravam daquela arquitetura, daquela coisa bem feita. E ele disse para Jesus: Senhor, mestre, olha que pedras, olha que edifício, Senhor. E aí Jesus respondeu: vês esses grandes edifícios, vocês estão vendo? Vocês estão achando bonito, não estão? Mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, nesta hora aí, Jesus inicia um sermão profético, falando sobre a futura destruição do templo. Então, essa profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, quando o exército romano, sob a supervisão de Tito, destruiu a cidade e derrubou o templo, conforme escreveram os historiadores. 1.2, assim, o primeiro sinal de advertência descrito pelo servo. Como podemos observar, os discípulos se aproximam de Jesus para entenderem quando teria início, quais seriam os sinais que aconteceriam para que eles pudessem entender sobre a consumação do século. Então, os discípulos, eles deixaram tudo, como Pedro disse: Senhor, que nós vamos ganhar com isso? Nós deixamos tudo e te seguimos. Então, eles queriam saber das coisas. E aí os discípulos queriam saber quando teria início, quais seriam os sinais que aconteceria para que eles pudessem entender sobre a consumação do século. E aí Jesus começa a alertá-los sobre a necessidade de estarem vigiando para que eles não fossem enganados. E Jesus disse: olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Por que não dizer professores, professoras? Por que não chamar os nossos alunos e dizer: vamos mais ficar com a Bíblia, vamos ver não só a Bíblia, mas ver a vida daquele que está nos ensinando, se não cego. A Bíblia diz que se cego e é cego, ambos caem no buraco. Então Jesus dizia para esse cuidado que tem muitos que dizem que sou eu. Tem muitos enganadores e nós vivemos isso em nossos dias. Oxalá, professores, internautas, que nenhum de nós estejamos ocupando o lugar de enganador. O 1.3 assim, conflito entre as nações. Estudar sobre o sermão profético não para resultar em terror ou deixar que a mente fique inquieta. Entretanto, esse tema é para despertar-nos para as verdades de que breve ele regressará e que o seu povo deve aguardá-lo. Professores, internautas, pessoas que me seguem no meu canal. Falei numa lição a respeito de arrebatamento, falei que tinha que ser motivo de alegria para a igreja. Então, essa mensagem, sermão de profeta de Jesus, não é para nos deixar amedrontados, mas é para que nós possamos ficar atentos. Pois ele vem buscar todos os salvos para o céu e vai ajuizar todos os povos sobre a terra. Então Jesus menciona que a quebra da paz entre as nações, guerras e rumores de guerras, é um sinal, é um aviso de que a vinda do Mestre está próxima. Então assim, professores e professoras, entendemos que o princípio de dores será caracterizado por um aumento de embates de todas as ordens, falsos profetas, guerras, terremotos e tantas coisas. Vamos para o segundo ponto. No segundo ponto, dentro do objetivo, eu vou estar destacando que Jesus virá buscar os escolhidos. Então eu vou estar destacando, não adianta você dizer: eu sou crente. Não basta simplesmente crer. Escolhidos é aqueles que estão servindo ao Senhor mediante a sua palavra, é aqueles que nasceram de novo. Não está misturando o santo com o profano, que é o que nós estamos vendo em nossos dias na comunidade chamada cristã. Então Jesus vem buscar os escolhidos, aqueles que estão na igreja cantando, pregando, mas que estão misturando o santo com o profano. Não terão esse privilégio de ser arrebatado. Então nesse ponto eu vou ensinar que a nossa salvação depende de estarmos vigilando, depende de estarmos evitando os falsos cristos e os falsos profetas. Meus queridos, que vergonha passamos agora, nesse último ano, quando pastores, pastoras, profetisas e tantos colocaram o nosso presidente Bolsonaro já no segundo mandato de seu governo. Já estava tudo ganho, os profetas não tinham dúvida, mas que vergonha que se tornou todas em profecias mentirosas. E agora, como discernimos que a Bíblia diz: cuidado para que ninguém vos engane? E nós estamos aí com esse grande problema, a decepção daquele grande governo, que sua esposa é crente, ele não é, mas sua esposa é crente. E que decepção, acreditando aí que seria eleito mediante a tantas e tantas profecias. No entanto, hoje sofre sérias perseguições. Cuidado, vigia crente, vigia você que profetiza, vigia, para que você não venha abrir a sua boca e falar aquilo que Deus não falou. Não é o pensamento do meu coração,
mas é o que Deus coloca. Então é preciso entender, é preciso discernir o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. O 2 diz assim: o sermão profético continua. Nosso Senhor segue em sua narrativa, descrevendo o cerco sobre a destruição de Jerusalém. Então, meus queridos, nós sabemos que Jerusalém, uma cidade tão linda, a cidade das promessas, até coisa minha, eu acredito que se os judeus tivessem aceitado a Cristo, não teria acontecido essa grande calamidade que eu vou estar comentando neste ponto. Vou estar falando também sobre Flávio José, um grande historiador, mas um grande traidor dos judeus. Vou estar falando para vocês. Então, o 2.1 diz assim: é necessário apressar-se. Assistimos o servo em seu ilustre sermão profético tratar sobre os últimos acontecimentos, cujas profecias estavam conectadas com a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo e com o período do anticristo na grande tribulação. Veja que Jesus ali, ele fala das coisas que vão acontecer ali dali a poucos dias. Pois nós estávamos ali por volta dos anos 30, ali quando Jesus está falando ali, profetizando sobre Jerusalém. Mas também está falando aí de uma coisa que vai acontecer dentro de 30, 40 anos, ali com os judeus mesmo. Então, meus queridos, é preciso estar atento, é preciso estar vigilante e olhando para as Escrituras. Então nós vemos, eu tenho um livro aqui, do Flávio José, História dos Hebreus. Então quem era Flávio José? O porquê que aconteceu a invasão ali em Jerusalém? Os judeus rejeitaram a Cristo. Eles disseram: cai sobre nós, a culpa cai sobre nós o seu sangue. E pagaram um alto preço pela rejeição do Senhor. Porque Jesus profetiza sobre Jerusalém. E aí, anos mais tarde, havia essa grande revolta contra Roma, ali dos judeus, porque eles eram dominados por Roma. Há muitos e muitos anos eram dominados por Roma e eles queriam sair desse domínio. Então, eles criaram ali exércitos para poder enfrentar o exército de Roma. Mas Roma veio com milhares e milhares de pessoas. E aí invadiram ali. E o José, o nome dele era José. Ele era o líder da resistência judia. Ele tinha aí por volta de seus 30 anos. Mas posteriormente ele assumiu o nome de Flávio José, porque esse nome é romano, o nome romano de Flávio José. Ele foi cercado e derrotado em julho de 67 por Vespasiano e transferido para o acampamento em Roma. Diz os escritores que José salvou-se ao profetizar que tanto Vespasiano quanto seu filho seria imperador de Roma. E daí o que ele fez? Ele acompanhou o exército romano no restante das batalhas contra Jerusalém, contra os judeus, tornou-se conselheiro e dando informação dos seus antigos companheiros de arma, dos seus companheiros judeus. Então, por isso ele tornou-se um cronista de guerra, e é a partir de seus escritos que ficamos sabendo a maior parte do que aconteceu na guerra judaica. Então, meus queridos, nós precisamos ver que as coisas aconteceram conforme Jesus falou. Então, devido ao reconhecer a urgência com que o inimigo se aproximava, estava próximo de o exército de Tito invadir Jerusalém, o servo que Jesus orienta dizendo que aqueles dias, quem estiver no telhado, que fuja logo e não entre em casa para pegar nada. Jesus estava vendo, ele era profeta. Jesus era, além de Deus, ele era profeta, pois tudo estava, quase tudo estava descoberto para ele.
E aí ele diz: quem estiver no telhado, não fuja. Não desça para pegar nada em casa. Fuja daí mesmo, porque a destruição vai ser grande. Vocês lembram que em uma aula passada, aula anterior, eu mostrei como eram as casas. Até falei que Jesus tinha casa, mas não era casa suntuosa. Era casa simples, que tinha uma laje em cima. Eu expliquei ali até como cobria, tudo como fazia. Então, quem estivesse lá em cima, a hora de você foge, porque vai ser feia a coisa. E aí por isso Jesus disse: ó, quem estiver no telhado, fuja. Quem estiver no campo, não volte atrás, não volte para buscar nada. Cai fora, porque aqui entrou, matou o ser escravo. Porque Roma, além de matar, além de fazer grande destruição, ainda levou o povo para ser escravizado, escravizou o povo. Porque ele estava, a grande revolta, porque ele estava contra os altos impostos que vinha de Roma. Então Jesus chama a atenção para as mulheres grávidas e das mães com criancinhas recém-nascidas naqueles dias. Era difícil, imagina como fugir uma mulher grávida, uma mulher com seus filhos, porque a mãe não abandona seus filhos. Então, tempo terrível passaram os judeus nos anos 70. E veja, meus queridos, olha, anos 70, os judeus só foram reconhecidos como nação em 1948. Quase 900 anos dispersos, o povo judeu disperso pelo mundo afora, e serviu até para os judeus, para os alemães ali, que faziam até sabão dos judeus, uma perseguição, uma coisa horrível. Quer dizer, um povo que sofreram muito. Mas hoje, meus queridos, nós temos a oportunidade, professores, professoras, passa para os seus alunos. Hoje é dia de nós estarmos vigilantes, de nós vivermos a constância desse evangelho, porque a condenação que vem é eterna. Aqueles que não subirem na vida de Cristo sofrerão a eternidade sem Deus. 2.2, a soberania de Deus. É interessante observarmos no sermão profético aspectos relevantes, como a soberania de Deus, seu governo, seu poder para abreviar os dias. Então tudo, professores, professoras, precisamos colocar para nossos alunos que nós precisamos entender que tudo está debaixo do governo divino. Ele tem pleno poder sobre todas as situações. Então esse texto de Marcos aponta o cuidado de Deus com os seus e nos leva a meditar no poder de Deus para intervir em qualquer situação. O Salmo diz que Deus é refúgio, socorro e fortaleza bem presente na angústia. O Senhor está conosco. 2.3, acautelai-vos do falso profeta. O servo é o manancial de toda a verdade, enquanto o diabo aniquila a vida e é o pai da mentira. Então nós vivemos hoje num mundo em que, mesmo nós confessando cristão, nós temos milhares e milhares de igrejas, e algumas são seitas, pois algumas ensinam a mentira, algumas ensinam as falsas, são falsos profetas, e precisamos cuidar disso. Então, assim sendo, o diabo tendo levantado falsos profetas para se levantar falsos cristos e falsos profetas. Quer dizer, o diabo participa dessas coisas, pois ele é o pai da mentira. Pedro já instruía a igreja do Senhor acerca do surgimento dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Você pensa na igreja, nós temos pessoas que não amam a Deus, não são nascidas de novo. Elas pensam nela, vivem uma guerrinha, vivem uma confusão. Qualquer coisa está falando mal do irmão, falando mal de um, mal de outro, e pensa que está servindo a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é pior do que incrédulo. Pense nisso. Professor, alerta seus alunos. Tiago dizia: irmão, não faleis mal uns dos outros. Vamos para o ponto 3. Dentro desse objetivo eu vou falar
que antes da vinda do servo surgirão falsos cristãos. E o alerta aqui é vigiar. 3. A vinda do Filho do Homem. Ao descrever o sermão profético, Marcos afirma que a vinda do Filho do Homem será o apogeu deste evento, além de demonstrar a urgência de estarmos precavidos, a fim de não sermos surpreendidos pela vinda repentina de Jesus nas nuvens. O 3:1 diz assim: o tempo da segunda vinda. O Evangelho de Marcos, dentre os seus muitos escritos, nos apresenta no capítulo 3 uma riqueza escatológica, quer dizer, riqueza das coisas que acontecerão no futuro. Quando falamos de escatologia, nós estamos falando de coisas que irão acontecer, de coisas futuras. Então o Filho de Deus, ele assumindo a forma de homem, a forma de servo, revela não saber o tempo da sua volta. Veja, meus queridos, aqui Jesus fez, aqui Jesus se rebaixou para nos dar o direito de salvação, para conversar conosco, para vestir carne humana e ser igual a nós. Muitas coisas foi apagada da sua história de Deus, porque como Deus no céu, Ele é onisciente, onipresente e onipotente, mas vindo à terra, Ele agora viveu como criança. Ele experimentou, a Bíblia diz que era experimentado nos trabalhos. O Isaías profetizava sobre isso. E agora, como homem, vivendo entre nós, Ele já não sabia que dia seria a sua vinda. Que eles vai naquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, para compreendermos essa fala de Jesus, nós podemos dizer que se trata apenas do período em que Ele permaneceu na terra. Antes, não tinha nada escondido, nem depois, mas Ele se tornou homem, viveu entre nós e perdeu muita coisa. Veja que Jesus, quando estava conosco, Ele não era onipresente. Como Deus, Ele é onipresente. Mas mesmo quando estava na terra, mesmo sendo Deus, Ele não era onipresente. Por quê? Porque Jesus estava entre os homens. Então, depois da morte, desfez dessa condição de servo. E Ele foi ressuscitado para a glória. Então Ele, é o Filho glorificado. E Ele tudo sabe sobre nós nesta vida e na futura. 3.2. Precisamos estar alerta em todo o tempo. Em seu discurso apocalíptico, o servo segue dizendo aos seus discípulos: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Permanente vigilância é o que Jesus está aí no final do discurso falando sobre isso. Então Jesus diz que a sua vinda, Ele compara aí a um homem que sai de casa, que vai viajar para longe. Aí antes de ir nessa viagem, Ele chama seus subordinados, seus cooperadores, e dá ordem e distribui entre eles tarefas, E aí fala para o porteiro: ó, fica vigiando, eu não sei que dia que eu vou voltar. Então nós devemos estar preparados em todo momento, para que quando Ele retornar para buscar a sua igreja, não nos encontre adormecidos. Professores, professoras, Jesus está dizendo: eu estou indo, vou para uma viagem longa, vou demorar, mas eu vou voltar. Então vamos prestar conta. 3.3, Jesus diz a todos: vigiai. O ensino principal de Marcos, capítulo 3, é vigiai. Então podemos ler que Jesus inicia o seu discurso abordando o fim dos dias, falando sobre a importância da vigilância. A vigilância é importante em todos os aspectos da vida. Na família você precisa ser vigilante. No trabalho você precisa ser vigilante. Na sociedade você precisa ser vigilante.
Porque você precisa vigiar até o que você vai falar, como você vai se comportar para não dar problema. E aqui Jesus fala a respeito da sua vida. Diz cuidado para que ninguém vos engane, é uma preocupação de Jesus. O diabo usa os céus abertos para enganar até os escolhidos. E as coisas que vos digo, Jesus dizia, eu digo a todos, vigiai. Vigiar significa o que, meus queridos? Permanecer em alerta. E permanecer em sua melhor postura. Desperto. Esperando. Acreditando. Porque ninguém sabe quando Jesus voltará. Então, ao concluir seu discurso profético, ele finaliza com esta palavra: vigiai. Concluindo, que o Espírito Santo continue guiando a igreja em toda a verdade, para não sermos enganados nesses últimos dias. Professores, professoras, internautas, que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu joinha, o seu like. Isso é importante. Isso dá motivação ao professor. Então façam isso. Curta. Faça seus comentários. Compartilhe e dê o seu like. Grande abraço e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.